Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Nós iniciaremos uma nova série. Essa série tem por título Recomeço. Hoje é o vídeo de número 1. Esse é o vídeo de número 1. Eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo de número 42, o verso de número 10, que diz: E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Quando nós lemos essa mensagem, trazendo para o título da nossa série, Recomeço, nós nos lembramos de Jó. Talvez, e eu me arrisco a dizer, que Jó foi um dos personagens bíblicos que mais sofreram em toda a sua história. Jó, ele sofreu pelo menos 5 ataques na sua vida, e dentro desses 5 ataques que este homem sofrera, em todos esses ataques ele continuou confiando em Deus. O texto ele vai nos dizer que Jó, ele era um homem íntegro, um homem amável, um homem que se desviava do mal, e o Senhor dava testemunho de Jó. Talvez você é uma pessoa que está me ouvindo agora, é uma pessoa que os outros dão testemunho de você. Até mesmo Deus dá testemunho de você sobre a sua índole, o seu caráter, a sua integridade, mas as coisas do nada começaram a ficar ruim. Do nada as coisas começaram a se degringolar. A mensagem que eu tenho para você neste momento é dizer para você que, independente daquilo que se levanta contra você, você pode e deve permanecer fiel a Cristo. Você pode e deve permanecer fiel a Deus e aos seus propósitos. A palavra do Senhor vai nos dizer que dentre esses ataques que Jó ele sofre, o primeiro desses ataques é através dos seus animais. A palavra do Senhor vai nos dizer que os animais de Jó estavam no campo, quando de repente aqueles animais morrem, os servos morrem, só um fica vivo para poder trazer a notícia para Jó. Logo posterior a isso, a palavra do Senhor vai nos dizer que as ovelhas daquele homem também sofrem um ataque. Aquele homem, ele sofre um ataque em uma outra parte dos seus bens, dos seus patrimônios. Não obstante a isso, a palavra do Senhor vai nos dizer que Satanás ataca também os camelos de Jó, junto com os servos daquele homem que ali estavam. Sobra também um para lhe trazer a notícia. É interessante dizer que a impressão que dá é que sempre para trazer notícias ruins, sempre sobra alguém. Para trazer notícias boas, geralmente, aparentemente não sobra ninguém, mas quando é para trazer as notícias ruins, sempre sobra um para vir dizer: você ficou sabendo? Parece que aquilo que você queria, hoje já não tem mais, já não pode mais, já não existe mais. Na vida de Jó foi muito semelhante a isso. Quando Jó achou que tudo o que ele podia, tudo o que ele queria, tudo o que ele precisava já não existia mais, veio uma notícia que talvez essa foi uma das piores. Um servo chega a Jó e fala: Jó, os seus 10 filhos que estavam confraternizando, veio um vento, abalou a estrutura de onde eles estavam e todos eles morreram, Jó. Nenhum dos seus filhos está vivo. Eu começo a imaginar e a conjecturar a vida de Jó, o pensamento ou os pensamentos de Jó. Talvez se fosse você e eu, nós abriríamos a nossa boca e começaríamos a murmurar, começaríamos a questionar a Deus, dizendo: Senhor, eu faço os meus sacrifícios diários, eu faço o meu devocional, eu te adoro, eu te sirvo, eu vou até a sua casa, por que que tudo isso aconteceu comigo? O mais lindo é que Jó, a resposta de Jó foi: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa deveria ser uma resposta nossa, essa deveria ser a resposta que está na ponta da nossa língua, porque o Deus que dá é o Deus também que pode tirar, o Deus que abençoa, Ele pode ser um Deus também, Ele é um Deus que pode parar as bênçãos dEle na sua vida, mas tem uma coisa que Deus Ele nunca vai deixar de ser, Ele nunca vai deixar de ser Deus através da sua vida. Se você tem, Ele é Deus, se você não tem, Ele continua sendo Deus. Se você está com saúde, Ele é Deus. Se a sua saúde lhe faltar, Ele continua sendo Deus.
Jó, ele sabedor disso, ele começa a adorar ao Senhor mesmo em meio às suas perdas. Deus ele tira de Jó algumas coisas, ele permite Satanás tirar de Jó algumas coisas, mas uma coisa é certa, Deus ele não permitiu Satanás tocar na vida de Jó. Você pode perder tudo, as pessoas podem te abandonar, as coisas elas podem se degringolarem, mas Deus ele não permite Satanás tocar em você, porque você é um ungido dele. As coisas elas podem não estar como você quer, como você imaginou, mas as coisas não fugiram ao controle de Deus. Abra sua boca para adorar, abra sua boca para engrandecer o nome do Senhor, porque Deus ele tem recomeços para você. É difícil falar de recomeço se não tiver perda. Não existe um recomeço se não tiver perda. Não existe como recomeçar algo que finalizou, ou que não finalizou, melhor dizendo. Jó, ele juntamente com a sua esposa, passando por aquelas situações, a esposa daquele homem lhe propõe algo, dizendo para ele: amaldiçoa este Deus e você morre, todos os seus problemas acabam, todos os seus problemas se findam. Jó, ele dá uma resposta para aquela mulher, e a resposta de Jó é algo que nos toca o coração, porque Jó responde para aquela mulher da seguinte forma: nos bens de Deus, quando Deus está abençoando, nós queremos, mas quando Deus ele está permitindo as coisas ruins acontecendo, nós também temos que louvar ao Senhor em meio a esses momentos. Deus ele tem um recomeço para você, para sua casa, para sua família, mas mesmo em momentos difíceis, devemos permanecer fiéis na presença dele, devemos permanecer íntegros diante dele. A nossa tendência é quando as coisas começam a se complicarem, a tendência nossa como ser humano é simplesmente começar a colocar a culpa em A, em B, em fulano, em cicrano. Mas é interessante que Jó, ele se autoanalisa, ele não consegue enxergar em si pecado, mas ele não deixa de adorar a Deus. E os versos mais bonitos deste livro de Jó, Deus ele fala com aquele homem, Deus ele inspira aquele homem a falar nos momentos em que ele está passando pelas maiores dificuldades. Deus ele quer revelar-se a ti nos momentos das suas maiores dificuldades, nos momentos nos seus maiores tormentos, é onde Deus ele quer revelar coisas grandes para você. Quando nós começamos a analisar o livro de Jó, o capítulo de número 7, do 14, verso 7, que nós conhecemos, que ao cheiro das águas brotará. Eu quero dizer para você que Deus ele dá esperança para você nos momentos de maiores dificuldades. Você pode sim estar passando por dificuldades, mas Deus tem uma palavra de esperança para você. As coisas estão difíceis, mas ao cheiro das águas da palavra tudo voltará ao seu devido lugar. Ao cheiro das águas da palavra do Senhor tudo voltará a acontecer, tudo voltará a florescer, e o nome de Deus será glorificado. Hoje você pode estar passando um momento de choro, mas eu creio e profetizo em nome de Jesus que amanhã você estará sorrindo novamente, e o nome do Senhor estará sendo glorificado outra vez, e de uma forma mais profunda através da sua vida. Deus ele ensina para aquele homem nos momentos dos tormentos que é na oração que está o recomeço, é na oração que está o ponto de virada da vida de um homem. O texto que nós lemos diz que mudou Deus o cativeiro de Jó quando este orava pelos seus amigos. Enquanto você está passando por dificuldades, você pode sim orar, você deve sim orar, buscar a face de Deus, porque ele tem um recomeço para você, ele tem uma nova história para você, e essa será uma história de alegria, essa será uma história de regozijo, essa será uma história diferente da que você estava vivendo. Talvez até hoje você esteja vivendo em fracassos, mas em nome de Jesus receba o recomeço que ele tem para ti, receba o recomeço que ele tem para a sua família. Se dobre diante dele, faça como Jó fez. Eu não estou entendendo o que eu estou passando, mas eu sei que o meu Redentor ele vive,
e por certo Ele se levantará em meu favor. Você pode não estar vendo, mas Deus, Ele se levanta, Ele se põe de pé nesta hora, para ver o seu clamor, para ouvir a sua oração, ouvir as tuas súplicas, e te dar um novo recomeço na presença dEle, a qual as outras pessoas verão, mas não entenderá o porquê, ou como isso tudo aconteceu, mas que o recomeço dEle virá sobre ti. Eu profetizo em nome de Jesus. Jó, ele não viveu dias fáceis, mas mesmo nesses dias que não estavam fáceis para ele, Jó, mas ele não deixou de acreditar. Deus se levantará em meu favor, Deus se levantará em meu favor. Talvez hoje você esteja vivendo os dias mais difíceis da sua vida, mas certamente Deus se levantará ao seu favor, certamente Deus tem coisas boas ao seu favor, e Ele já está operando em você e através de você. Esses momentos de questionamentos, eles servem para que você veja as mãos de Deus trabalhando sobre você. Talvez assim como Jó, ele viveu, onde pessoas o acusavam, onde os seus próprios amigos o acusavam de algo que ele não havia cometido, mas Jó, ele sabia que ele não tinha cometido algo algum, mas era apenas um meio que Deus estava usando para o abençoar. Ele não entendia o que, mas nem o como, mas Jó entendia que Deus, ele era suficientemente poderoso para abençoá-lo. Então acredite, você não está entendendo o que está passando, mas Deus é suficiente para te abençoar. Deus é suficiente para escrever uma nova história sobre você, e eu tenho certeza e profetizo em nome de Jesus, pela autoridade que a palavra de Deus me dá, de que o seu estado depois dessa prova será muito melhor do que quando você entrou nela, porque você verá o Senhor agindo. Assim como Jó, você declarará: antes eu ouvia somente, antes eu conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos o veem. Deus, Ele quer que você tenha experiências mais profundas e reais com Ele, e nesses momentos de dificuldades, creia, Deus se levantará ao seu favor. Deus, Ele já se pôs de pé ao seu favor. Então creia que é uma questão de tempo para o milagre se tornar real, é uma questão de tempo para a alegria voltar a raiar, para que o seu estado seja melhor do que o anterior, e o nome do Senhor ser glorificado. Deus, Ele tem recomeço para você, ainda que as pessoas elas estejam falando ao contrário, ainda que as pessoas estejam profetizando ao contrário, mas hoje o Espírito Santo fala para você que há um recomeço, há uma nova história. O seu fim não é de tormento, o seu fim não é de angústia, mas o seu fim é de alegria. O seu fim, ele será assim de eternidade com Cristo. Isso tudo é uma fase, vai passar, isso tudo vai passar. Eu profetizo que passará, mas as palavras do Senhor, elas se tornarão reais e manifestas sobre você. Abra o seu coração, continue crendo, ainda que o momento hoje não seja favorável, mas continue crendo que o Senhor está agindo ao seu favor. Jó, diante das perseguições dos seus amigos, ele não estava entendendo o que estava acontecendo, ele não estava entendendo o porquê que ele deveria passar, ou teria que passar por tudo aquilo, mas Jó no final ele consegue entender. Ele fala: olha, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Os planos de Deus sobre você, os planos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família não poderão ser frustrados, ainda que Satanás tenha tentado de todas as formas, mas os planos de Deus não podem ser frustrados, eles acontecerão um a um, e o nome dele será glorificado através de você. Mas abra o seu coração, entenda que isso tudo é uma experiência que você está vivendo com Cristo. Entenda que isso tudo são experiências, são oportunidades de aprofundamento maior entre você e Deus. Entenda que esse momento que você está enfrentando não é para a sua morte, ainda que pareça que você vai morrer, mas não é para a sua morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando Jó começa a orar pelos seus amigos, e Deus, ele simplesmente muda o cativeiro daquele homem. Talvez Jó, e durante o seu livro todo, ele tentou diversas formas
acabar com aquele sofrimento, estancar aquelas dores. Mas quando ele começa a orar pelos seus amigos, esse é o ponto crucial para a mudança de vida de Jó. Quando ele começa a interceder pelos seus amigos, quando ele começa a buscar a Deus pela vida dos seus amigos, mudou Deus o cativeiro de Jó. Deus, ele tem mudança de cativeiro para você. Deus, ele tem mudança de cativeiro para sua casa, para sua família. Aonde Satanás queria trazer a morte, Deus, ele traz a vida e a traz com abundância, porque ele é o dono da vida. Então continue orando, continue crendo, continue buscando, porque o dono da vida, ele é poderoso para te abençoar. Acredite, em meio aos sofrimentos, Deus, ele tem um recomeço para você. Em meio a essas dores, Deus, ele tem um recomeço para a sua história. Então continue acreditando. Os meus olhos não estão vendo, mas Deus, ele está operando. Os meus olhos não estão vendo, mas Deus está se levantando. Os meus olhos não estão vendo, mas Deus já está agindo em meu favor. E certamente o recomeço de Deus virá sobre você. Certamente o perdão de Deus virá sobre você. E as misericórdias dele continuarão firmes sobre você, a graça dele cada vez mais operante sobre você. Fique com essa mensagem. Deus, ele tem um recomeço para você, mesmo em meio a essas dores e sofrimentos que você tem vivido. Deus, ele tem o melhor para ti, para sua casa e para a sua família. Que Deus te abençoe, graça e paz. Oi, Du.